No princípio criou Deus os céus e a terra. Se conseguimos ver detalhe após detalhe da criação e como Deus, momento após momento, foi estabelecendo as leis, as regras que conhecemos, que regem tudo, seja a distância em que o homem consegue chegar de uma velocidade, até mesmo do acender de uma luz nos dias de hoje, tudo isso foi obra da criação das leis de Deus. A sua criação, normalmente, adere, escuta a voz do Senhor e segue aquilo que Ele pede que ela faça. Novamente, pense no ar, nas águas, nos animais. Todos fazem aquilo que Deus os criou para fazer. Seguem exatamente o planejamento de Deus. Seja as coisas da química, pense em quanta coisa nós não vemos, mas está agindo para o bem da nossa vida, da nossa continuidade nessa terra, para o bem das outras coisas da natureza. Algo simples como o nitrogênio que a gente vê na tabela periódica ali. Eu falo algo simples no sentido que a gente vê na tabela, mas que é tão importante para o ser humano sobreviver, para que nós tenhamos colheitas melhores ou mais abundantes, melhor dizendo. O quanto elas também infringem em outras coisas que a gente nem imagina no nosso dia a dia. Pense em tudo isso que Deus criou. E que essas coisas, elas sempre fazem aquilo que Deus pediu que elas fizessem. Agora eu gostaria que você refletisse no ser humano. Deus também o criou e deixou regras estabelecidas para o ser humano. Se nós somos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala sobre quem é o ser humano. E, além de falar o que ele deve fazer, mostra qual deveria ser a sua essência. Vamos ficar com a essência que Deus gostaria que o ser humano tivesse. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Imagem e semelhança de Deus, seu Filho amado Jesus, do Espírito. Isso sempre foi a vontade de Deus para o homem. Mas como nós temos agido em meio a tudo isso? Observe como, ao contrário, durante toda a história humana que nós conseguimos estudar e aprendemos, nós vemos que o homem pegou a criação de tudo que Deus tinha feito e muitas vezes agiu pensando em si próprio. Veja quantas guerras já houveram nesse mundo, veja quantas outras coisas, construções bem exuberantes, enormes e sem propósito o homem já criou nesse mundo. E sempre a condição que um homem traz ao outro, de certa forma, sem se preocupar na situação que o outro homem iria ficar. Mas isso nem sempre aconteceu. Diversas vezes homens escutaram o que Deus falou sobre ser imagem e semelhança de Deus e tentaram pôr em prática em suas vidas. É verdade que o homem, depois da queda, muito se afastou de Deus, do propósito para o qual ele havia criado o homem. Mas ainda assim diversos homens tentam retornar a isso. Pensando nisso, pense em quantos pais têm negligenciado o que Deus pediu para que eles fossem imagem de Deus, semelhança de Deus para seus filhos, ou o quanto eles desejariam que seus filhos fossem também imagem e semelhança de Deus. Quantos homens têm negligenciado o serem bons trabalhadores, sendo imagem e semelhança de Deus, o serem melhores amigos, melhores demonstrando amor para outras pessoas, mesmo que não conheçam, sendo imagem e semelhança de Deus. Quantas vezes o homem não perdeu a oportunidade de retornar para ser mais próximo do Senhor?
Ainda assim, Jesus veio a esse mundo e ele, através dos seus apóstolos, nos ensina o que a gente deve fazer. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Diferente de toda a maldade, linguagem obscena, se despoje disso, da ira, de tudo mais, e se revista da imagem daquele que os criou. Esse é o convite de Deus. Que você reflita, pense em tudo que você tem vivido, como tem sido mal ao seu redor. Não pense que você tem feito bem com as suas próprias forças, mas se faz o bem é porque Deus mostrou o que é o bem de alguma forma a você. Se revista com essas roupas, se revista desse novo homem, dessa nova mulher, segundo a semelhança e imagem que Deus projetou que o homem tivesse. Esse é o convite. Se você quiser ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor trabalhador, um melhor amigo, e assim por diante, coloque em prática que a Bíblia deixa sempre bem claro que foi o propósito de Deus desde o começo da criação. Sermos imagem e semelhança do Criador.